que há um programa aí para a gente seguir, essa parte é a numerologia que indica, enquanto psicólogo a gente aprende a lidar com a problemática humana, né? E a numerologia vem trazer informações definitivas de como a gente vai transformar a nossa vida em algo melhor, né? Então, quando nós começamos a experimentar os resultados dessas informações, naturalmente a nossa confiança aumenta. Por isso que eu falo que se você perdeu sua fé, se você está sem confiança, você vai precisar de autoconhecimento. Não dá para voltar a ter fé se você não tiver autoconhecimento. Mesmo porque também aquela fé cega, né, num Deus que está lá fora jogando coisas na minha cabeça ou me castigando, isso daí não corresponde à realidade, né? Então nós temos que entender que a divindade é dentro de nós, o poder criativo é dentro de nós e nós co-criamos a nossa vida junto com ela. É por isso que a nossa confiança aumenta, que se a gente fizer, a gente colhe. Ah, Vânia, que coisa boa, é que você está me dando o aval aí, porque é verdade, é assim que funciona, realmente, né? Então, se nós perdemos a nossa fé, nós precisamos de autoconhecimento. Por isso, hoje, eu estou procurando passar esse entendimento a vocês e ofereço oportunidades, né, para vocês poderem ter esse autoconhecimento usando a numerologia. E com esse conhecimento destravar a vida, que é algo bem interessante. E aí, quando a gente aprende esses segredos, nunca mais a gente tem problemas, porque uma vez que você aprendeu, por exemplo, a dirigir um carro, andar de bicicleta, aprendeu a nadar, nunca mais esquece. Você pode pular em qualquer piscina, pode pular em rio, pode ir à praia, você vai saber nadar. Você pode trocar de carro, você vai continuar sabendo dirigir. E é isso que importa, nós temos que aprender a lidar com as nossas potencialidades, né? Então tem aquela piadinha antiga, até uma piadinha de psiquiatra, que ele tinha um cliente que tinha urina solta, e esse cliente sofria muito por causa disso, porque imagina, é bastante constrangedor, né? Você molhar a roupa onde que você estiver, e naquela época que essa piadinha surgiu, não havia fraldas descartáveis, então crianças, por exemplo, toda fraldinha de pano, né? E adultos, se tivesse algum problema assim, passava apertado, né? Logicamente, acabava aderindo aí a fraldinhas de pano ou absorventes femininos, no caso, que a certa altura começou a surgir aí na humanidade, porque também não existia isso antes, né? Quando eu era criança, eu sou de um tempo que não existia absorvente ainda, né? Para vocês verem. Então, bom, o psiquiatra recebe esse paciente e o paciente tinha esse problema e era muita reclamação, muito lamento, muita dor, etc, etc. Um dia esse paciente sumiu, sabe? Depois de um tempo de trabalho, o paciente desaparece. E passa mais um tempinho e o psiquiatra encontra esse paciente aí na vida, né? E o paciente todo alegre, relaxado, contente, satisfeito, e o psiquiatra pergunta, então, você ficou curado? Aí ele falou assim, não, mas eu aprendi a aceitar, e ele realmente estava todo molhado, mas aprendeu a aceitar e a não ligar mais para aquilo, né? E assim o problema dele fica resolvido, né? Então, que interessante, né? O que a gente conclui disso daí? Que quem aceita as suas condições tem alegrias, e quem tem alegrias tem mais conquistas, e isso é a coisa certa. E também esse entendimento de que uma cura vem é de você curar aquela coisa interiormente que gerou um problema no campo físico. Nós precisamos de saber dessas coisas. Para a medicina, muitas enfermidades não têm cura, mas para nós todas elas têm. A menos que o corpo esteja tão danificado que não tem mais recuperação, tudo é possível à medida que a gente vai fazendo a transformação necessária, né? Então, a circunstância, ela chega, né? O novo chega para nós todo dia, e o novo pode ser uma encrenca, pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa. Só que aí a gente fica agarrado com a dor, a gente fica agarrado com a decepção, a gente fica agarrado com a mágoa, com o medo, e a gente fica agarrado com o trauma e com os efeitos do trauma, né?
E aí nós ficamos aprisionados. Nós fomos aprisionados nessas circunstâncias e elas nos tiram o prazer de viver. E nós, sem alegria, essa alegria genuína justamente de estar vivo, não vai rolar aí conquista nenhuma, né? Então nós ficamos aprisionados em pensamentos errados e em sentimentalismos e não conseguimos renovar a nossa vida. E isso é o número 5. Né? O que o número 5 é? Ele é mudança, ele é transformação. A vida traz para nós muitas coisas, mas ela não traz de graça. O que chega para nós trazido pela vida é referente ao que a gente fez anteriormente. Né? Então a vida traz uma circunstância, que é a novidade, e vem ali mostrar para nós a necessidade do desapego daquelas coisas que provocaram essa circunstância que chegou para nós, né? Não sei se vocês já pensaram nisso antes, mas é assim que funciona. Então é preciso, pelo número 5, quando ele passa por nós, nós precisamos justamente de aprender a receber essa novidade, aceitá-la com bastante interesse, falar assim, ué, por que isso está chegando para mim, né? Porque a gente não tem controle daquilo que a vida nos traz, sabe? Imagina, por exemplo, o agricultor, ele não tem controle sobre as sementes que estão lá na terra, né, porque essas sementes, elas foram semeadas por pássaros, pelo vento, né, os pássaros, o vento, eles trazem sementes e vão aí plantando em todo lugar, né, aquelas sementinhas vão ficando na terra e elas vão brotando e se tornando, né, plantas adultas. Bom, então, o agricultor não tem controle sobre essa parte aí e ele tem que aceitar que assim é, né? E na Terra tudo é abundante por causa disso, é tudo previsto, né? A natureza semeia aí na Terra naturalmente através das vidas que ela tem. Sempre semeia e depois cuida com chuvas, né? Vem as chuvas e tem o sol dá calor, a questão da fotossíntese, então tudo é perfeito, não é? E as folhas vão caindo, vão se transformando em adubo e a terra vai sendo adubada. Então, naturalmente, a vida é pródiga, abundante e ela se recicla por si mesma. Agora, chega o agricultor, então ele quer colher determinadas coisas, determinados grãos, determinadas folhas, o que ele faz? Então, ele limpa esse terreno, prepara esse terreno, ele aduba e ele joga ali as sementes que ele quer colher. Ele limpa o mato e ele joga as sementes que ele quer colher. E depois ele vai cuidando. E ele vai adubando novamente quando necessário e vai fazendo assim, regando se precisar, né? E sol e chuva e tudo mais, vai cuidando aí dessa plantação também, né? Agora, a gente é o seguinte, a gente planta uma coisa, você tem um jardim, você tem um vaso, você está sempre lá tirando as ervas daninhas, que são essas que nascem naturalmente, né? E aí você garante a colheita que você quer, né? Então, agora, nós, enquanto humanos, o terreno nosso, da nossa vida, a gente planta lá um monte de sementes sem nem saber o que a gente está plantando, mas a gente planta sem escolher. E nós não arrancamos as ervas daninhas que vão nascendo disso daí, e nós vamos querendo colher o que nós não plantamos. Olha só o tamanho da loucura, né? Então, quando você, por exemplo, está com a urina solta, começa a plantar descontentamento, vergonha, medo de sofrer rejeição, raiva da vida por estar com essa condição e quer colher alegrias e conquistas. Isso não é possível, não é possível. Então, nós estamos colhendo dificuldades, perdas e sofrimentos porque nós não queremos entender essa coisa tão simples de que a gente planta sementes erradas, né? E não tem como a vida trazer maravilhas, com alegrias e tudo de bom, não tem como, né? Agora, então, se a gente entender que está plantando errado, vai ser melhor. Mas por que a gente não quer entender? Porque dói. Se eu for me conectar, então, com as minhas ações, com tudo que eu já disse, com tudo que eu penso todo mundo, eu vou ficar em choque, eu vou sofrer com isso. Dói o autoconhecimento, né? É mais fácil culpar os outros, é mais fácil culpar o mundo, culpar a vida. Então, pensa bem, nós não vamos sair nunca dessas encrencas, né? Agora, por que dá errado? Porque a gente está
fazendo errado, a gente não está seguindo o nosso planejamento original. Todo mundo nasce com planejamento.